Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya e hoje nós vamos falar aí sobre a chegada dos espanhóis, o domínio espanhol na América. Bom, como a gente sabe, a conquista espanhola ela se inicia lá em 1492 com a chegada da expedição de Cristóvão Colombo no Caribe, que foi justamente essa região aí responsável pelo início da dominação espanhola na América. E foi no Caribe que os espanhóis começaram a ter noção de como é que eles fariam, quais estratégias eles utilizariam para dominar, né, esse povo aí da América, do continente aí recém-descoberto. Bom, e essas estratégias elas vão ficar muito claras na forma com que eles vão exercer tanto a dominação do Caribe como em todas as outras civilizações das quais eles irão ali se apossar dos seus recursos, tá? Bom, quando os espanhóis chegaram até o Caribe, em 1492, logo no início eles utilizaram de uma estratégia muito conhecida, que foi a estratégia da aliança. Como é que é isso? Tá? Os espanhóis eles se aliaram àquelas tribos que eles, através da observação, né, através ali da percepção, eles observavam que eram tribos mais fracas, que eram dominadas, né, pelas outras tribos, eles se aliaram a elas e obviamente ali com essa aliança partiam para o domínio da tribo mais forte, da tribo, né, considerada ali dominante dentro daquele território. Tá? E, obviamente, não é preciso dizer que os espanhóis tinham um desenvolvimento bélico muito superior, né, aos ameríndios aí nesse período. Bom, lá no Caribe foi justamente dessa forma que ocorreu. Houve uma aliança entre os espanhóis e um povo, né, uma tribo chamada Taínos, tá? Que temiam nesse momento, os taínos, né, os ameríndios, uma tribo, né, do Caribe, temiam a expansão de uma outra tribo chamada de Caraíbas. Por isso, eles resolveram ali, vendo o poderio bélico que os espanhóis tinham, promover essa aliança e evitar essa expansão dos Caraíbas neste primeiro momento. Porém, essa relação que era antes baseada, num primeiro momento, numa relação amistosa, de troca de produtos, né? De troca de culturas, logo ficou muito visível que se tornaria uma relação muito mais hierarquizada do que os nativos imaginavam. E essa hierarquização promovida pelos espanhóis nessa aliança, né, envolvia a imposição do trabalho compulsório, né, a imposição das tarefas que os espanhóis não gostariam de executar e, obviamente, a imposição da retirada dos recursos naturais, dos minérios ali daquela região. Dessa forma, os nativos logo se viram basicamente escravizados pelos europeus e espanhóis. Bom, essa exploração do trabalho, somado às novas doenças que os espanhóis trouxeram ali para o Caribe, né, das quais os nativos não tinham resistência, não podiam combater, não tinham nem conhecimento para combater, desencadeou um brutal processo de declínio dos nativos caribenhos aí nesse período, tá? E, obviamente, a destruição dos nativos foi algo que foi sucessivo em diferentes regiões aí dominadas pelos espanhóis, que, lembrando, impunham o trabalho compulsório sem parar, tá? E isso, obviamente, acabou enfraquecendo ali e muito os nativos da América. Bom, após o domínio do Caribe e a própria destruição do Caribe pelos espanhóis, eles partiram em direção a um outro local da qual eles tiveram conhecimento ainda no Caribe, que tinha uma quantidade muito grande de prata, né? Que foi justamente ali na região onde era dominada pelo Império Azteca. Bom, em 1519, o Império Azteca, né, que se localizava no Planalto Central do México, ele acaba recebendo os primeiros espanhóis ali sob a liderança do Hernán Cortés. Bom,
O Império Azteca, ele tem uma curiosidade, por quê? Primeiro, ele era formado por uma rede de cidades, uma rede de alianças, tá? Embora tivesse um imperador que exercesse o poder maior, né, as outras cidades também tinham ali os seus privilégios políticos e a sua força política também. Nesse período, as principais cidades, os principais centros políticos astecas eram a cidade de Texcoco, de Tlacopan e Tenochtitlan. E essas três cidades é que formavam todo o complexo imperial ali dos astecas. Quando, né, e obviamente, esse domínio dessas três cidades geravam muitas revoltas nas cidades vizinhas e nas cidades menores ali, que não tinham uma força militar tão grande. Quando Hernán Cortés desembarca, então, no Império de Mexica, no Império Azteca, ele habilmente, já aprendendo lá no Caribe, ele percebe que ali existiam algumas tribos, algumas cidades que eram dominadas por essas três maiores aí, e ele começa a estabelecer aliança com outras pequenas cidades ali consideradas mais fracas, sendo a principal delas uma cidade chamada Tlaxcala, né, que eram inimigos declarados aí dos astecas. Bom, com isso, com essa aliança com os Tlaxcalas, né, Hernán Cortés começa a organizar uma tentativa de invadir as três maiores cidades, principalmente Tenochtitlan, e ele tenta ali, numa primeira tentativa de invasão, em 1520, tá, um ano após a chegada dele. E os espanhóis foram derrotados com extrema facilidade nesse primeiro momento. Hernán Cortés, então, recua, né, procura refúgio ali na cidade de Tlaxcala, né, e começa então a fortificar o seu exército com o chamado de novos homens espanhóis, né, com novas alianças que vão se formando também entre os indígenas, e aí ele intensifica a sua tentativa de domínio a partir de 1521. A tomada de Tenochtitlan, assim, não foi uma tomada muito fácil, muito pelo contrário, foi uma campanha militar que demorou vários e vários meses, apesar da superioridade bélica, né, dos espanhóis, mas os astecas eram conhecidos por essa potência militar, por essa força de resistência, e essa tomada aí demorou vários e vários meses, mas ela ocorreu. E quando os espanhóis, juntamente com aquela aliança indígena inimiga dos astecas, conseguem tomar a cidade de Tenochtitlan, parecia estar surgindo ali, né, para os nativos, uma aliança muito poderosa que permitiria que esses nativos, antes subjugados pelos astecas, pudessem ali estabelecer um domínio naquele território. Mas não foi isso que ocorreu. Por quê? Com a queda dos astecas, né, e da cidade de Tenochtitlan, Texcoco e a outra, o exército mais forte, né, aquelas cidades mais fortes que seguravam ali a força militar do Império Azteca, acabaram caindo, né? E quando elas caíram, quando ruíram, as outras tribos que acabaram apoiando ali os espanhóis, acabaram percebendo que a intenção real dos espanhóis não era promover nenhuma aliança, muito pelo contrário, era mais uma vez impor o trabalho compulsório, impor a obrigação da entrega dos minerais ali nativos daquela região, e com isso acabaram ao longo do tempo destruindo praticamente todos os outros povos ali pertencentes àquela região asteca. Dessa forma, os astecas entram em declínio e também praticamente entram em extinção. Com a destruição do Império Azteca, os espanhóis partem para uma nova jornada, digamos assim, que foi justamente para o Império Inca, tá? Porque as notícias, né, circulavam entre essas tribos, eles comentavam, né, aonde tinha muita prata, onde tinha muito ouro. E o Império Inca, ele era conhecido pela grande quantidade de ouro que tinha ali em seu território. Sabendo disso, né, os espanhóis, sob a liderança do Francisco Pizarro, voltaram seus olhares então para os incas. E os incas, eles reuniam ali uma extensa faixa territorial
que era formada também por diferentes grupos étnicos. Isso era muito comum ali dentro da América Latina, dentro da América Espanhola. E os incas, eles tinham uma forma de sucessão governamental muito distinta e muito diferente das outras, tá? O que acontecia? Quando o imperador, que ali era conhecido como Sapa Inca, né, vinha a morrer, era aberto dentro do Império Inca um período de guerra, né, já programado, e nessa guerra é que seria decidido o novo sucessor do Sapa Inca, do imperador. Então, a família imperial organizava um exército particular, um irmão mais velho, irmão do meio, irmão mais novo, cada um organizava ali o seu exército, e eles iam combater numa guerra para decidir quem é que ia tomar conta do império a partir daquele momento. E Pizarro, né, não sei se por sorte ou se por programação mesmo, por competência, acabou chegando nessa região do Império Inca no momento certeiro onde estava havendo ali uma guerra de sucessão ao trono. Com isso, as defesas estavam desprotegidas, né? O império estava enfraquecido e Pizarro acabou se aproveitando deste momento para conseguir subjugar os dois irmãos, né, mais poderosos que estavam ali lutando pelo trono, que era Atahualpa e Huáscar, né, filho do Sapa Inca anterior, e se aproveitando desse momento, com o império todo fragilizado, Francisco Pizarro acaba dominando com extrema facilidade os incas. Bom, com isso, né, os espanhóis eles acabam dominando toda a região ali da Mesoamérica e também dos Andes Centrais, onde está hoje a América Central e basicamente toda a América do Sul, com exceção ao Brasil. Com essa dominação dos espanhóis, muitas tribos, muitas culturas, muitas etnias acabaram sendo extintas da América por conta, né, da forma com que os espanhóis promoveram esse domínio e promoveram essa colonização dentro da América. Bom, embora os espanhóis tivessem, né, tenham, na verdade, na maioria das vezes, conseguido dominar os nativos de forma muito rápida e eficiente, até por conta, né, do maior desenvolvimento bélico, aprimorado, né, pelo uso da pólvora, que era desconhecida pelos ameríndios, do qual os europeus já tinham contato com ela há bastante tempo, né, e aí tinha armas de fogo, que era muito mais potente que as lanças, flechas, enfim, machados aí dos ameríndios, mas apesar disso tudo, houve muitos movimentos de resistência também na América, tá? Como, por exemplo, o movimento de Manco Cápac, né? O movimento de Tupac Amaru, que foram líderes aí, ameríndios que conseguiram formar movimentos de luta armada mesmo contra o domínio espanhol. A gente teve também o movimento Mapuche, né, que foi uma outra resistência ameríndia também, que conseguiu muito êxito dentro da dominação espanhola, né, para evitar a total dominação espanhola ali da sua região. Eles, inclusive, aprenderam com os espanhóis a usar o cavalo, né, que não era um costume aí dos mapuches, nem dos ameríndios de forma geral aqui na América, né? Eles aprenderam a utilizar o cavalo como máquina de guerra e com isso deram muito trabalho também para os espanhóis. Houve algumas resistências pacíficas e curiosas, como por exemplo a de Taquiongó, que significa enfermidade da dança. O que era isso? Os ameríndios ali, né, escravizados ou forçados ao trabalho compulsório, acabava parando de trabalhar e começava a dançar ali uma musiquinha e não parava mais, dançava o dia inteiro. Ou seja, eles não trabalhavam. E aí quando os espanhóis chegavam, perguntavam o que estava acontecendo, eles diziam que estavam doentes com a doença da música, né, da dança. Mas na verdade eles estavam ali cantando e dançando para que os deuses viessem e ajudassem eles a se livrar ali dos espanhóis. É óbvio que não deu muito resultado, né? Muitos deles acabaram até sendo executados durante esses processos, mas isso demonstra a resistência indígena que ocorreu, né? E que acabou evitando que essas culturas aí
desaparecessem de uma vez por toda da nossa história, ok? Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês gostem do vídeo aí, se possível curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal aí em cima, enfim, estarei aqui sempre disposto a tirar as dúvidas de vocês. Até mais, galera, a gente se vê no próximo vídeo.